O centurião romano testemunhou algo extraordinário. Estava ali, ao pé da cruz, cumprindo sua função militar, mas o que ele presenciou mudou tudo. Naquele momento, enquanto a terra tremia e o céu se escurecia, ele viu a verdade diante dos seus olhos. Jesus não era um simples homem. A percepção do soldado era clara. Ao ver o terremoto e todos os eventos sobrenaturais, ele não conseguiu conter suas palavras e declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essas palavras, registradas em Mateus 27:54, ecoam até hoje, marcando um momento de profunda revelação. O centurião não era um simples soldado. Como comandante de 100 homens no exército romano, ele carregava nas costas a responsabilidade de impor a lei e garantir que a ordem fosse mantida. Para ele, a crucificação de um condenado não passava de mais uma tarefa rotineira, um evento comum na brutalidade do Império Romano. Mas naquele dia, o que deveria ser um simples dever militar transformou-se em um momento de epifania. A atmosfera ao redor estava carregada de tensão, caos e emoções contrastantes. Os seguidores de Jesus choravam em desespero, enquanto os soldados romanos mantinham-se impassíveis, acostumados à violência do seu cotidiano. No entanto, no meio desse cenário sombrio, algo começou a mudar. Ao observar Jesus na cruz, o centurião presenciou não apenas a morte de um homem, mas a revelação de algo divino. Ele viu mais do que um corpo sofrendo. Ele sentiu a presença de uma verdade maior. A escuridão que cobriu o céu no meio do dia, o terremoto que abalou o solo e a cortina do templo que se rasgou em dois, tudo isso não podia ser ignorado. O soldado, treinado para ser frio e calculista, foi tocado por esses eventos incomuns e inexplicáveis. Sua declaração sobre Jesus ser o Filho de Deus não foi feita por qualquer seguidor de Cristo, mas por um representante do império que o condenou. Isso reforça ainda mais o impacto desse momento, demonstrando o alcance universal da mensagem de Jesus. O que torna esse episódio ainda mais fascinante é o fato de que, historicamente, o centurião representava tudo o que era contrário à fé em Cristo. Ele estava ali, servindo ao Império Pagão, garantindo que as leis de Roma fossem cumpridas, e era parte do sistema que oprimiu os judeus. No entanto, foi justamente ele, uma figura improvável, que reconheceu a divindade de Jesus. Esse fato mostra o poder transformador do sacrifício de Cristo, capaz de tocar até aqueles que estavam longe da fé. Ao longo dos evangelhos, esse tipo de reconhecimento vindo de fontes inesperadas não é incomum. A Bíblia está repleta de exemplos em que Deus se manifesta nos lugares mais improváveis, usando pessoas que, aos olhos do mundo, jamais seriam consideradas. O centurião representa essa narrativa. Um homem de poder e autoridade, parte de uma máquina opressora, que de repente se vê diante da verdade suprema. O local onde tudo isso aconteceu, o Gólgota, era conhecido como o lugar do crânio, um local de execuções fora dos muros de Jerusalém. Ali, Jesus foi levado para ser crucificado. A atmosfera era pesada. Os gritos, o sofrimento, as zombarias dos que passavam, tudo contribuía para um ambiente de profunda melancolia. Mas em meio a todo esse caos, algo maior estava acontecendo. Não era apenas uma execução, era o cumprimento de profecias milenares. Enquanto Jesus suportava o peso da cruz e dos pecados do mundo, o centurião observava atentamente. No momento em que Jesus soltou seu último suspiro, a terra tremeu. Aquele terremoto não era um evento comum, era um sinal. Um aviso celestial de que algo extraordinário havia acabado de ocorrer. E o centurião, vendo isso, não teve outra escolha senão reconhecer que aquele homem que ele estava crucificando não era um criminoso comum. Era o Filho de Deus. O que mais impressiona nessa história é o poder da revelação que ocorreu naquele instante. O soldado, que até então estava cego para a verdadeira identidade de Jesus, teve seus olhos espirituais abertos. Ele entendeu, de forma profunda, que estava diante do maior evento da história humana. A crucificação, que deveria ser um momento de humilhação e derrota,
transformou-se em um evento de glória e vitória. O que podemos aprender com o centurião é que, muitas vezes, a verdade está diante de nós, mas só conseguimos enxergá-la quando algo sacode o nosso mundo. Para ele, foi o terremoto, o céu escuro e a forma como Jesus enfrentou a morte. Para nós, pode ser uma experiência de vida que nos faça repensar tudo o que acreditamos. Assim como o centurião, todos nós somos chamados a olhar para a cruz e ver a verdade de quem Jesus realmente é. Os eventos que cercaram a morte de Jesus foram marcados por uma série de sinais sobrenaturais. A escuridão que cobriu a terra por 3 horas foi um dos mais poderosos. O sol parou de brilhar, como se a própria criação estivesse lamentando a morte do seu Criador. Esse fenômeno não foi uma simples coincidência, mas um lembrete de que a morte de Cristo afetou não apenas os homens, mas toda a criação. Além disso, o terremoto que partiu as rochas e rasgou o véu do templo em 2 foi um ato simbólico de proporções cósmicas. O véu separava o Santo dos Santos, o local onde a presença de Deus habitava, do restante do templo. Quando ele foi rasgado, de cima a baixo, o significado era claro. Através da morte de Jesus, o acesso a Deus foi aberto a todos. Não era mais necessário um sumo sacerdote para interceder. Agora, todos podiam se achegar a Deus diretamente, por meio do sacrifício de Cristo. A declaração do centurião é um lembrete de que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, há redenção e esperança. Ele viu além das aparências e entendeu que Jesus era mais do que um simples homem condenado à morte. Ele era o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que veio para dar sua vida em resgate por muitos. E, ao reconhecer isso, o centurião nos ensina uma lição valiosa sobre fé e revelação. A verdade de Cristo está disponível para todos, independentemente de sua origem, crenças ou circunstâncias. Esses eventos extraordinários continuam a ecoar até hoje. A cruz de Cristo, que para muitos era símbolo de vergonha e derrota, tornou-se o símbolo máximo de amor e salvação. E o testemunho do centurião, um homem que pertencia ao império mais poderoso do mundo, nos lembra que a mensagem de Jesus é universal e atemporal. Ela transcende fronteiras, culturas e nações, tocando os corações de todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Jesus de Nazaré cumpriu a profecia messiânica do servo sofredor, conforme descrito em Isaías 53:12, Marcos 15:28 e Lucas 24:46. Suas últimas palavras revelaram muito sobre o sofrimento físico e espiritual que ele enfrentava. A angústia de Jesus é evidente, principalmente quando ele diz: "Tenho sede", João 19:28. Esse momento reflete sua dor física intensa, agravada pela perda de sangue e o caminho árduo até o Gólgota, onde foi pregado na cruz. Quando Jesus recebeu vinagre, ele disse: "Está consumado", João 19:30, entregando seu espírito ao Pai. Suas últimas palavras são carregadas de significado, representando o cumprimento de sua missão divina. No momento em que declarou: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito", Lucas 23:46, ele se referia ao Salmo 31:5, entregando-se ao Pai com plena obediência e confiança. A crucificação de Jesus foi um evento extraordinário, onde cada palavra revelava seu caráter e sua missão de redimir a humanidade. Enquanto Jesus agonizava, soldados romanos dividiam suas roupas, conforme descrito em João 19:23-24. Pouco tempo depois, o centurião, que testemunhava a crucificação, reconheceu que aquele homem era inocente. A confissão do centurião, verdadeiramente este era o Filho de Deus, trouxe à tona um turbilhão de emoções e um profundo reconhecimento do significado divino da morte de Jesus. Após sua morte, José de Arimateia, discípulo de Jesus, pediu permissão a Pilatos para remover o corpo de Cristo da cruz, um pedido que foi prontamente atendido, João 19:38. José, um membro respeitável do conselho, aguardava o reino de Deus e demonstrou grande coragem ao pedir o corpo de Jesus. Este momento, seguido da ressurreição, é o ponto central da fé cristã, simbolizando a vitória de Jesus sobre a morte.
A ressurreição de Jesus foi testemunhada por muitos, incluindo seus discípulos, ao longo de 40 dias, antes de sua ascensão ao céu, Atos 1:3. Embora o destino do centurião que reconheceu a divindade de Jesus permaneça um mistério, há especulações de que ele possa ter se tornado um seguidor de Cristo. Entretanto, essas histórias não estão na Bíblia, mas foram desenvolvidas posteriormente na tradição cristã. Eventos sobrenaturais aconteceram após a morte de Jesus. Um terremoto abalou a terra, e as rochas se partiram. Mateus 27:51, o que foi interpretado como uma resposta da criação à morte do Filho de Deus. Túmulos se abriram, e corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados e apareceram na Cidade Santa, testemunhando a obra de Jesus na cruz. Mateus 27:52-53. Além disso, o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. Mateus 27:50-51. Esse véu separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. O rasgamento simboliza o fim da separação entre Deus e a humanidade, graças ao sacrifício de Jesus. A escuridão que cobriu a terra durante a crucificação cumpriu a profecia de Amós 8:9, onde o sol se escureceria ao meio-dia. Esses sinais sobrenaturais impactaram profundamente o centurião e seus soldados, que ficaram aterrorizados ao testemunhar tais eventos extraordinários. A tradição cristã atribui ao centurião o nome de Longino, dizendo que ele se converteu ao cristianismo e pregou o evangelho até morrer como mártir. Embora isso não esteja confirmado nas Escrituras, a cruz de Jesus tem o poder de transformar vidas. O centurião começou o dia como um oficial romano supervisionando a crucificação, mas terminou reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Esse relato nos desafia a refletir sobre como eventos significativos podem transformar nossas vidas. Assim como o centurião foi impactado, somos convidados a estar abertos a momentos de revelação e mudança, lembrando que a verdade pode surgir dos lugares mais inesperados. Obrigado por assistir até aqui o vídeo e por favor se inscreva em nosso canal.